gente está aqui com mais um painel da segunda semana de alimentação infantil. E hoje eu tenho a honra de estar conversando aqui com a Denise Chaer. A Denise, ela é criadora do projeto Novos Urbanos, que é um laboratório de inovação social. E ela vai estar contando para a gente um pouco do que ela está fazendo em relação aos novos urbanos e em relação a tentar transformar a alimentação infantil no país. Tá? Denise, muito obrigada por estar aqui. Eu agradeço muito, é uma honra estar conversando com você. E eu queria que você contasse um pouco, se apresentasse, né, falasse quem é a Denise e contasse um pouco desse projeto lindo que você está fazendo. Bom, obrigada, Lívia. Para mim é um prazer estar aqui, fiquei super feliz com o convite. Bom, eu venho trabalhando com desenvolvimento humano e social há muitos anos. Eu morei uma grande temporada da minha vida na Índia. Quando voltei para o Brasil, abri uma consultoria para trabalhar com sustentabilidade empresarial e fiquei muito frustrada, senti falta de estar na ponta. E mais do que isso, o que eu pude perceber é que só atuar no terceiro setor, só atuar nas empresas, só atuar dentro do governo, às vezes não é tão efetivo, né? O que eu fiz sentido no meu trabalho é quando eu estava só dentro de um desses setores, eu perdi a força. Eu fui entendendo ao longo do meu trabalho que a força para movimentar um sistema social estava na conexão e no diálogo desses três principais atores. E aí eu me joguei em fazer o Novos Urbanos, né, que é um articulador de diálogos transsetorial, que tem esse desafio de fazer diálogos que a gente fala de fronteiras, de colocar setores que não se conversam, mas que são essenciais de trabalharem juntos se a gente quiser resolver grandes problemas sistêmicos. Então, o Novos Urbanos é articulador dos diálogos e ao longo do ano passado a gente fez um laboratório de inovação social no sistema de alimentação e nutrição. Então, a gente juntou mais ou menos 35 grandes atores desse sistema, de empresa a governo, de novo a academia, a universidade, pesquisadores, nutricionistas, líderes comunitários que atuam nesse sistema em São Paulo para a gente mapear uma fotografia do que está acontecendo no sistema de alimentação e nutrição nesse momento em São Paulo, quais eram os principais pontos que a gente podia atacar juntos, né? Os principais pontos que poderiam transformar o sistema em São Paulo. E assim a gente, ao longo desse projeto, uma das coisas que ficou muito clara, principalmente na conversa com o governo federal, que era importante a gente aumentar a mobilização da sociedade, porque muita gente ainda não está ciente, né, de que a sociedade, 56% da sociedade brasileira está com sobrepeso ou obesa e 43% das crianças, os últimos dados que eu pude ter acesso, também está sobrepeso ou obesa. E a gente viu nas pesquisas que pela primeira vez a gente começa a ter uma redução de expectativa de vida das crianças em relação à nossa geração, né, das crianças em relação à geração dos seus pais, e seja a redução de expectativa de vida em 5 anos, pelo menos é o último dado que eu tive acesso, ou uma perda de qualidade de vida de aproximadamente 15 anos, fruto das doenças crônicas geradas a partir do estado de obesidade e sobrepeso da criança. Eu fiquei muito alarmada com esses dados, enfim, até hoje me emociono quando falo disso. Eu não era uma pessoa eu não tenho filhos, não tenho um trabalho, nunca tive um trabalho ligado a ativismo alimentar. Meu trabalho realmente estava em foco do meu trabalho era na junção, no diálogo. Fiquei assustada, né, com esse cenário e me envolvi completamente com isso. Então, a gente resolveu, a partir dessa conversa muito com o governo federal, acho que aqui é importante dizer que, independente da ideologia política, independente do momento que a gente está vivendo, realmente, assim, o governo federal abriu as portas para conversar com a gente e a Prefeitura da cidade de São Paulo também. A gente encontrou um quadro técnico altamente qualificado para levar essa conversa adiante e, assim, munidos, né, da USP, né? A USP tem vários grupos ligados à saúde e alimentação, mas um deles, o grupo que eu fiz parte e faço parte atualmente, é o grupo de nutrição e pobreza da USP. Então, munidos desse grupo de fisiologistas e nutricionistas,
de pobreza e nutrição da USP, munidos desse apoio do governo federal e da Prefeitura da cidade de São Paulo, do terceiro setor, a gente convocou algumas empresas e a gente resolveu criar juntos qual poderia ser uma mensagem que todos juntos poderiam assinar. Então, uma mensagem única era colocar mais frutas, legumes e verduras no prato das crianças. Isso é uma mensagem que todo o trabalho, não que não existem outras mensagens, mas o trabalho no Novos Urbanos é um trabalho de diálogo, é mostrar que existe, sim, uma agenda comum entre todos os atores da sociedade, porque, afinal de contas, acho que a gente acredita que não importa qual o papel que você atua, né, assim, somos todos participantes da sociedade brasileira, somos todos cidadãos, então não é possível que a gente não encontre uma humanidade comum entre todos esses atores, independente de interesses comerciais. Então, a gente acredita nisso, tem muita gente que fala que o Novos Urbanos é sonhador, é naive, enfim, mas eu acho que eu quero morrer ingênua, então, e vou morrer feliz, ingenuamente, e a gente fez essa campanha. A ideia criativa, fonte da juventude, foi feita entre o Instituto Alana, Maria Farinha Filmes e 2 publicitários que juntos, esses 3, montaram uma nova agência chamada Agência 2020, que é uma agência de causas. Então, eles que foram os criadores, pensadores, né, da fonte da juventude, nós, enquanto grupos Novos Urbanos, trouxemos para ele esse desafio de criar uma campanha de mobilização com uma única mensagem, e a mensagem que a gente tinha encontrado era colocar mais frutas, legumes e verduras nos pratos das crianças, e eles vieram com essa ideia criativa de montar um alfabeto que fosse realmente uma fonte, um alfabeto de frutas, legumes e verduras. E aí, dessa conversa juntas, a gente identificou que o artista Vicky Muniz, que é um artista que é um dos maiores artistas que a gente tem da atualidade de arte contemporânea, não só enquanto brasileiro, mas ele está no cenário internacional. A gente conversou com o Vicky, ele topou e ele voluntariamente foi criar esse alfabeto. São letrinhas lindas que eu convido todo mundo a acessar em fontedajuventude.info.br. E a ideia era trazer ferramentas lúdicas para ajudar pais e educadores nesse diálogo com as crianças, né? Fazer disso uma grande brincadeira, a refeição, um grande momento de brincadeira entre pais, educadores e, enfim, responsáveis pelas crianças, ajudando com a fonte, ajudando a criar. E tem o Alana trouxe para a gente muito essa ideia, né, do desafio da criança. Acho que, independente do sistema alimentar que a gente está inserido, que a gente reconhece que é um sistema alimentar obesogênico, né? Mas, independente disso, o Alana também trouxe um olhar para a gente de que existe, a criança tem as suas fases. Então, ela rejeita, né? Muitas vezes ela rejeita alguns alimentos, é justamente nesse momento que o pai e o educador precisa dessa ferramenta lúdica para insistir, para trazer, não é insistir a palavra, mas para trazer esse alimento para o prato, para as crianças. E aí, então, o que eu acho lindo é que é uma ferramenta lúdica, porque o A tem A de abacate, de acelga, de abacaxi, né? Então, as letrinhas, então a gente viu as crianças, a gente mandou fazer umas camisetas, né? Então a gente viu as crianças brincando o tempo inteiro com essas letras. A gente vai estar mostrando o trailer aqui, é muito lindo, assim, quando eu vi a primeira vez eu fiquei super emocionada, compartilhei lá no nosso Facebook, e é uma ideia bárbara, né? É uma coisa que a gente está pensando também, como está levando essas informações para as crianças, né? Uma preocupação que a gente tem muito grande. A gente começou tentando sensibilizar as famílias, os pais, os profissionais de saúde, mas assim, a gente acha que é muito importante a gente estar educando essas crianças agora, né? Porque no futuro elas vão ser agentes de transformação, né? Eu fico imaginando assim, que para cada criança que a gente conseguir sensibilizar e explicar, vão ser os filhos, os netos, várias gerações futuras que já vão estar crescendo, fazendo escolhas melhores, né? É muito legal estar mexendo diretamente com a criança desse jeito. E é legal que vocês dão as ferramentas, as escolas podem baixar gratuitamente, né? As famílias podem imprimir as cartas.
E tem uma novidade, Lívia, que a gente vai contar, né, tá contando aqui em primeira mão, é que a gente está nesse momento gravando um documentário pelo Brasil. Então, o Estevão Ciavata, que é da Pindorama Filmes, ele faz aquele programa Um Pé de Quê, e também fez Central da Periferia, atualmente está dentro do grupo do programa Esquenta, né, com a Regina Casé. Ele fez também Amazônia SA, ele fez também Vozes do Clima. Então, ele é quase que um ativista dentro do áudio, dentro da indústria de audiovisual. Então, a gente convidou o Estevão. Ele está gravando um documentário pelo Brasil, mostrando como as pessoas estão reinventando. Porque o que a gente acredita que o coletivo é um novo sujeito político de ação. A gente acredita que a gente, juntos, quando a gente pensa em escala, quando a gente trabalha com inovação social, todo mundo fica, mas cadê a escala? Cadê a escala? A gente não pode ficar pensando pequeno, com projetos pontuais, mas o que a gente acredita enquanto escala hoje não é um único projeto ficando gigantesco, escalando, como era o pensamento econômico do passado, né? A gente acredita que escala vai se dar nesse novo mundo, numa nova organização social, onde atores se conectam e empoderam-se uns aos outros, potencializando os seus trabalhos, né? Então, a gente vai mostrar essa teia, né, essa malha desse Brasil silencioso que já está mudando, né? E que a gente, às vezes, não vê, porque ele muitas vezes não está reverberado na grande mídia, né? E então a gente conseguiu o Estevão e a gente vai lançar esse documentário em 4 episódios no Fantástico. A gente conseguiu uma grade no Fantástico, se não me engano, para o dia 20 de novembro. Aí a gente conversa mais, a gente dá mais. Então a gente está relançando a Fonte da Juventude, porque o que a gente percebeu aqui na época, a gente conseguiu ter uma ideia criativa bacana, a gente disponibilizou algumas ferramentas através do site, mas a gente não teve braço e perna para fazer a campanha e a mobilização que a gente queria. Então, a gente reconheceu também os nossos limites, a gente pegou esse primeiro semestre de 2016 para a gente juntar forças, trazer outros parceiros, estamos convidando oficialmente vocês para serem um dos parceiros. E a gente vai relançar no dia 16 de outubro, quer dizer, na semana, desculpa, do 12 a 16 de outubro, a gente vai relançar no Rio de Janeiro, dentro do Refeitório, que é uma parceria da Gastromotiva, do Davi Hertz, junto com o chefe número 1 do mundo, que é o Máximo Bottura. É um refeitório na Lapa, no Rio de Janeiro, que está acontecendo agora junto com as Olimpíadas. A gente já está lá com eles. Os ingredientes que não estão sendo aproveitados na Vila dos Atletas estão indo diretamente para esse refeitório e grandes chefes, renomados chefes, estão cozinhando refeições com o talo do brócolis que não é usado, né, com a folha da couve-flor que normalmente a gente não usa. Então, eles estão pegando todos esses restos de nutrientes e estão fazendo refeições super saborosas e distribuindo para a população local da Lapa, que tem muitos moradores de rua, inclusive, crianças entre elas. Então, a gente vai relançar a campanha nesse espaço do refeitório durante essa semana, que a gente ainda está olhando qual é a melhor data, porque é uma semana do Dia das Crianças, e no dia 12 de outubro, né? E no dia 16 é o Dia Mundial da Alimentação Saudável. Então, a gente vai juntar essa semana, vai fazer um almoço, tanto para formadores de opinião, tanto para a comunidade local da Lapa, com bastante fruta, bastante legume, bastante verdura. E a gente vai relançar, a gente vai fazer um esforço de mídia entre os parceiros para poder que o vídeo possa ser mais visto, acessado ainda. Ele ainda não chegou em todos os lares, em todos os pais, em todas as escolas que a gente quer. Um mês depois a gente vai estar lançando esse documentário, partes dele vai ser mostrado, como eu disse, no Fantástico, mas depois ele sai para um roteiro para ele ser visto integralmente. Dentro desse grupo de parceiros, além da gente ter conseguido a Globo para apresentar a parte no ar no Fantástico, a gente conseguiu parceria com o Canal Futura e com a Fundação Roberto Marinho. Então, a gente está ainda pensando em um subproduto desse documentário,
mais educativo para a gente disponibilizar para as escolas, gratuitamente, através da Fundação Roberto Marinho e do Canal Futura. Nossa, estou emocionada aqui. Gente, muito legal. Ele está filmando iniciativas de pessoas que estão mudando isso. Alimentação. Nesse momento ele está no Alter, ele está no Pará, no Alter do Chão. E porque a gente às vezes acha que assim, então muitas vezes as pessoas acham que eu sou uma pessoa que não preciso trabalhar, que posso me dar o luxo de fazer isso. Não é verdade. Eu foquei a minha vida para fazer o Novos Urbanos, a gente foi atrás de recursos, e aí tem recurso de pessoa física, tem recurso de empresa, sim. A gente agora que a gente tem um histórico, a gente está buscando organizações multilaterais fora do Brasil para conseguir mais recursos. E assim, eu tive que abrir mão de muita coisa, eu abri mão da minha casa no primeiro momento, eu fui morar na casa de uma amiga para eu poder conseguir viabilizar isso nos primeiros 2 anos. Então, assim, desde as pessoas de Novos Urbanos que estão por trás, né, que conseguiram se organizar para fazer isso, né, hoje, graças a Deus, eu estou de volta no meu apartamento, mas no primeiro momento, né, deu muito medo, eu não sabia o que ia ser, então, até, assim, as pessoas que estão transformando essa realidade, assim, a gente está vendo pessoas dentro da comunidade da Rocinha, aqui no Rio de Janeiro, mudando essa realidade, a gente está vendo os líderes comunitários do Capão Redondo se juntando para mudar essa realidade, para combater o deserto alimentar, que a gente vê muito presente nas periferias. O deserto alimentar é considerado 400 metros que você não acessa a alimentos in natura, é considerado um deserto alimentar. E o Brasil está cheio de deserto alimentar, a gente acompanhou a pesquisa da Unifesp em Santos, a gente não se dá conta, classe média brasileira, não se dá conta de o quanto as comunidades, em geral, na periferia dos centros das grandes cidades, o quanto eles vivem num deserto alimentar sem ter acesso mesmo. Você encontra um tomate murcho, um alface murcho. Então, é muito difícil, dentro desse ambiente, onde você tem uma publicidade o tempo inteiro bombardeando esse combo de produtos com grande quantidade de sódio, é um combo, né, de sódio, gordura e açúcar, na publicidade, bombardeando a gente. Então, cria esse aspiracional, né? E muitas vezes, juntando com super-heróis, é impossível a criança não desejar o tempo inteiro, né, essa alimentação que bombardeia a gente, né, na publicidade, e um sabor doce que vicia mesmo, né? Então, o processamento de muitos alimentos ultraprocessados, intencionalmente ou não intencionalmente, acho que existe um fato que eles viciam, né? Então a gente se vicia, então é difícil uma vez você tendo fixado o paladar, né, nesse tipo de produto, é muito difícil você desassociar, né, você fazer uma transição de um comportamento alimentar, porque você tem essa memória, né? É uma coisa que eu aprendi com vários fisiologistas da nutrição, que esses alimentos viciam, né? Então você tem publicidade, você tem esse paladar viciado, você tem uma realidade de grandes centros urbanos, né? Onde a mãe, né, a mulher está fora de casa, que normalmente no passado era o ponto central. Não que eu acho que a mulher é a única que tem que cozinhar na casa, mas a gente vem de um histórico, né, onde a mulher é esse centro, né, onde ela tem esse poder do cuidado com as relações. Então ela está fora, ela conquistou o mercado de trabalho, que também é muito importante, mas acho que a gente está numa transição de uma reorganização desse núcleo familiar, seja pela mulher tendo que trabalhar, né, novos casais que estão se formando, novas configurações familiares que estão se formando na sociedade brasileira. Então a gente está nesse momento de transição, e essa casa muitas vezes ficou vazia dessa figura que cuida da alimentação, né, seja de que gênero for. E muitas vezes da realidade também das mães que precisam trabalhar, dos pais que precisam trabalhar, crianças ficando sozinhas em casa muito cedo, então abrir o pacote também é muito mais fácil, seja um pacote de um biscoito, seja um pacote de congelados, né? Então eu acho que a gente se desequilibrou. Eu não acho ruim, eu acho que a gente precisa da indústria de alimentação,
Eu acho que é uma realidade que a gente trabalha, a gente tem uma vida ativa, a gente mora em centros urbanos, a gente de verdade fica muito tempo dentro do trânsito, a maioria de nós se deslocando. Então, acho que a indústria de alimentação ela tem um papel, só que acho que está na hora dela se reinventar nesse papel, né? Eu não acho que a gente precisa é aumentar a quantidade de alimentos in natura no prato, não negando as facilidades muitas vezes que a indústria da alimentação nos propicia, é bem-vinda, né? Mas eu acho que está faltando esse equilíbrio, essa reconstituição desse equilíbrio alimentar e que a vida da cidade urbana, pelo tempo, pela reconfiguração familiar, pela falta de acesso que a gente tem a alimentos in natura, ficou mais difícil, às vezes ficou mais barato você fazer uma refeição inteira de miojo, ela é completa, né? Você tem a sensação de uma refeição completa, mesmo que ela nutricionalmente não seja, do que você ter que realmente comprar vários ingredientes e montar aquele prato diverso. Então, acho que tem esse ritmo da cidade, a publicidade, o alimento que vicia, a perda da identidade cultural alimentar. Principalmente a gente foi olhar para o sudeste do Brasil, né? A gente foi olhar para São Paulo, uma constituição de imigrantes que vieram muito do Nordeste, então uma perda de identidade alimentar, a compra desse sonho da grande cidade, então uma necessidade de se reentender como cidadão nessa nova cidade grande que não tinha as referências alimentar, a perda, né, do contato também com o campo. Então, a gente acha que existem vários elementos dentro desse ambiente obsogênico, né, que passa a ser fundamental a gente fazer uma campanha como a Fonte da Juventude, conclamando a necessidade da gente estar atento e inserir mais frutas, legumes e verduras no prato da criança, principalmente. E a gente sabe que por que a gente se propôs a tentar trazer mais ferramentas lúdicas, que a gente sabe que a gente viu uma campanha de publicidade que a gente absolutamente detestou, que falava que o pai tinha que dizer não. Claro que faz parte né, do desafio do pai dizer não, a gente sabe que isso faz parte, mas eu acho que é um peso muito pesado, né? Eu acho que os pais e mães hoje precisam de ajuda. A gente está dentro desse ambiente obsogênico, sendo bombardeado o tempo inteiro. É uma entre aspas, uma guerra muito desbalanceada. Então a gente acredita não é no não, a gente acredita no sim, inclusive. Então sim mais frutas, sim mais legumes, sim mais verduras, vamos para a brincadeira, vamos para o lúdico. A vida está pesada, está difícil, então a gente não quer apontar dedo, para o pai, a gente não quer apontar dedo para a indústria, a gente não quer apontar dedo para o governo. A gente reconhece, né, que cada um é parte do problema e precisa ser parte da solução. Então a gente está tentando trazer um olhar mais positivo, uma atitude mais positiva. E a grande felicidade que eu acho para mim é como essas letrinhas ficaram sedutoras, e o que a gente vai tentar trazer nesse relançamento, né, em outubro, é essa qualidade da brincadeira, né? A fruta e legumes e verduras, ela pode ser sedutora, ela pode ser brincadeira, são doces sim, tem muito sabor doce. Nossa, a fruta madurinha, ela é super doce. Então trabalhar a gente tem pensado em fazer toy art com as frutas, transformar as frutas em bonecos, né? Entrar nesse universo lúdico da brincadeira, tornando esses alimentos mais atrativos para as crianças, principalmente. Ai, Denise, Falei muito. Não, olha, falou tudo, assim, tudo que a gente queria estar passando, né, que a gente queria estar mostrando para as pessoas. Eu agradeço muito você, muito. A gente vai estar colocando o trailer aqui para as pessoas estarem vendo o que é esse projeto da Fonte da Juventude, das letrinhas. E vamos estar aguardando ansiosamente outubro. Eu vou estar colocando lá no Facebook tudo, compartilhando, esperando o relançamento. Né? Nossa, vocês estão super de parabéns de estar fazendo isso, né? De estar tentando juntar esse povo que está todo mundo tentando lutar separado, juntar e fazer uma coisa única, né? Eu acho que é disso que a gente precisa para a gente conseguir
dar uns passos à frente, né? Porque tem muita gente tentando mudar, né? E cada um lá no seu cantinho. E vocês estão dando um jeito de estar juntando isso. Gente, isso é muito legal. É muito lindo. Eu estou assim, super emocionada com o projeto. Muito obrigada mesmo. Diga, você ia falar mais alguma coisa? Não, eu quero só te agradecer, assim, realmente a gente vai precisar, a partir do mês que vem, que a gente agora, dia 22 de agosto, a gente está fazendo um encontro, né, com todos os parceiros, né, todo mundo que nos ajudou a viabilizar tudo isso, e a gente está muito envolvido nesse momento agora da segunda-feira, dia 22, mas só para dizer assim que começando setembro a gente vai querer chegar muito perto de vocês e convocar vocês para entrarem nessa estratégia com a gente. A gente precisa se unir. E adorei essa possibilidade, essa ferramenta online, esse pensamento todo online que você está fazendo é bárbaro, porque é assim que a gente consegue navegar as fronteiras, assim. Espero um grande sucesso para você, Lívia. Obrigada. Obrigada, você, Denise. Quando eu soube dos fatos, eu fiquei chocado. 1/3 das crianças brasileiras está acima do peso ou obesa. E 90% delas não comem frutos, legumes e verduras como deveriam. E o mais assustador, pela primeira vez na história, crianças têm uma expectativa de vida menor do que a de seus pais. É como se a evolução humana estivesse dando uma marcha ré. Isso a gente não pode deixar acontecer. Foi assim que nasceu a Fonte da Juventude. Letras feitas com frutas, legumes e verduras para reescrever essa história no prato. Quanto mais cedo as crianças entenderem o que faz bem para elas, maior vai ser a expectativa de vida. É comendo essas letrinhas que a gente vai longe. Vocês sabem que todas as frutas começam com uma letra do alfabeto. Com que letra começa? Caju. Caju é com o quê? Não é com K, é com C. A gente vai fazer um alfabeto inteiro com frutas, legumes e verduras. A gente vai começar com a letra A, né? O que a gente tem aqui com a letra A? Abacaxi. Abacaxi. Mostra o abacaxi aí. O que mais que tem? Acerola, alecrim, ameixa, lógico. Que letra é essa aqui? B. B de banana. Muito bem. Vamos começar pegando banana e botando aqui. Beterraba. Vamos botando aqui. Aqui dá pra fazer um assim, ó. Vai ficar bonito, ó. Essa linha aqui. Esse aqui, ó, é o começo do alfabeto, a gente vai chamar de Fonte da Juventude. São coisas que vão fazer a gente viver muito tempo. A Fonte da Juventude pode ser usada aí, na sua cidade, na sua escola, na sua casa. É um alfabeto criado para estimular o diálogo entre pais e filhos sobre uma alimentação com mais frutas, legumes e verduras. Apresente, brinque, converse. Acesse fontedajuventude.info. Descubra e proponha outras maneiras de participar e começar essa conversa. Gente, todo mundo pode começar a mudar o futuro agora. Basta conversar, aí mesmo, na mesa de sua casa. Vamos aumentar a expectativa de vida das nossas crianças.